Chegamos ao ponto crítico. A última rodada da fase de grupos da Libertadores bateu na porta e a margem para erro, galera, simplesmente deixou de existir. O clima é de tensão absoluta. São os jogos de vida ou morte, e o que está na mesa é a sobrevivência no torneio mais difícil e traiçoeiro do continente. A gente vai direto ao ponto hoje para entender exatamente o que cada time precisa fazer para não ficar pelo caminho nessa reta final. E olha que ironia, o número mágico até agora é esse aqui, 0. Absolutamente 0 times brasileiros foram eliminados até esse exato momento. É uma marca triunfante, para ser sincero, e mostra uma evolução gigantesca do nosso futebol na competição. Mas não se enganem com esse 0. A tranquilidade acaba agora. O perigo é muito real, as armadilhas já estão todas armadas e essa última rodada promete um verdadeiro banho de sangue para os times desavisados. Parte 1. As vagas garantidas e a calmaria de quem fez a lição de casa. Antes de a gente mergulhar no caos completo, tem o Porto Seguro. Alguns times foram lá, fizeram um dever de casa sem susto, garantiram a vaga antecipada e agora navegam por essa última rodada com uma paz invejável. No grupo A, o Flamengo simplesmente dominou o cenário. O Flamengo chegou a impressionantes 13 pontos, deixando o Independiente Medellín lá atrás com 7 e o Estudiantes com 6. O Flamengo passou sem perrengue nenhum, jogou o que se esperava. Agora, o foco do Flamengo é um só: garantir a melhor campanha geral de toda a Libertadores. O Flamengo recebe o Cusco no Maracanã e a expectativa é que amasse o adversário para decidir tudo em casa até uma possível semifinal. E falando em quem fez o dever de casa, a gente precisa focar as atenções neste nome, Yuri Alberto. Cara, o Yuri Alberto perdeu gols de uma forma inacreditável na última partida do Corinthians. É assustador como o Yuri Alberto falha na pontaria em momentos cruciais. Foi um jogo maluco, o meio-campo deixou de existir no fim, era ataque lá e cá. Mas, apesar de todos os erros gritantes do Yuri Alberto, o Corinthians arrancou o resultado. Bateu o Platense por 2-0 na Argentina, cravou a liderança do Grupo E e garantiu presença no Pote 1, escapando de confrontos mortais já de cara nas oitavas. Parte 2. Alerta vermelho e os dramas absolutos. E pessoal, pausa rápida. Se essa análise da Libertadores fizer sentido para vocês, já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda demais a continuarmos destrinchando esses cenários táticos complexos. Bom, a calmaria acabou. A gente entra agora oficialmente na zona de desespero do torneio. No grupo C, a campanha do Fluminense é, sendo bem direto, lamentável. O Fluminense tem míseros 5 pontos em 5 jogos disputados. O Fluminense conseguiu a proeza de vencer só uma partida até aqui e foi contra o Bolívar em casa. Uma vitória que deixou a torcida muito frustrada nas arquibancadas, porque o Fluminense precisava desesperadamente de saldo de gols e falhou na missão. E como perdeu o confronto direto para o próprio Bolívar lá atrás, hoje o Fluminense amarga um perigosíssimo 3º lugar. Então, qual é a rota de fuga? A matemática para o Fluminense sobreviver é simples, mas cruel. Primeiro de tudo, o Fluminense é totalmente obrigado a vencer o La Guaira no Maracanã. Se o Fluminense não ganhar desse time venezuelano modesto, o Fluminense já está fora. Ponto. Segundo passo, o Fluminense tem que rezar intensamente para o Rivadavia tirar pontos do Bolívar. E tem um detalhe de ouro aí, o Bolívar está numa fase horrorosa e por questões políticas, o jogo saiu da altitude de La Paz e foi para Santa Cruz de la Sierra. Aquela vantagem absurda do Bolívar desapareceu. Isso dá plenas condições para o Fluminense sonhar com o milagre da classificação. Mudando o foco para o grupo D, o Cruzeiro também está vivendo um drama puro. Hoje o Cruzeiro é o 2º colocado com 8 pontos. A Católica lidera com 10 e o Boca Juniors respira logo ali no cangote do Cruzeiro com 7. O pecado capital do Cruzeiro foi perder o confronto direto para a Católica. Isso quer dizer que se a Católica empatar o último jogo, já era. Ela fica na frente do Cruzeiro. É um grupo que o Cruzeiro não pode piscar por um segundo sequer. Mas o Cruzeiro depende de si para fazer o básico. Para o Cruzeiro avançar ou até beliscar aquele pote 1 sonhado, o time tem que atropelar o fraco Barcelona em casa. O Barcelona já não briga nem por Sul-Americana, então o Cruzeiro tem a obrigação de dominar. E para terminar em primeiro, além dessa vitória obrigatória, o Cruzeiro precisa torcer para o Boca Juniors amassar a Católica na pressão insana da Bomboneira. O que não pode rolar de jeito nenhum é o Boca vencer lá e o Cruzeiro tropeçar em casa. O Cruzeiro tem que fazer a sua parte e engolir os 3 pontos. O contraste desse ano para o Palmeiras é simplesmente brutal. Historicamente, a gente sabe que o Palmeiras passa o trator na fase de grupos. O normal é bater 15, 16 pontos, invicto. A realidade de agora, apenas 8 pontos e um sufoco enorme para jogar. O Palmeiras, inclusive, amargou a primeira derrota em casa pela Libertadores em mais de 2.000 dias, caindo para o Cerro Porteño. O time não tá bem,
O ataque até acha uns gols, mas o volume de jogo do Palmeiras é muito fraco e a luz vermelha está acesa no nível máximo. O que nos leva a olhar diretamente para o comandante, Abel Ferreira. O Abel Ferreira precisa dar um choque de realidade nesse elenco urgente. O sinal já pitou e o Palmeiras não tem margem para vacilar nessa última rodada. A equipe do Abel Ferreira pega o Lanterna Júnior, mas o time montado pelo Abel Ferreira tem a obrigação moral de ter uma atuação convincente e segura. Avança até com empate nesse duelo de desempate contra o Sporting Cristal, mas é muito provável que passe em segundo. E cara, o Palmeiras de Abel Ferreira no pote 2 vira o maior pesadelo dos sorteios. Ninguém, absolutamente nenhum líder quer pegar o Palmeiras do Abel Ferreira no mata-mata logo de cara. Parte 3, o conto de fadas dessa edição. Ufa! Depois de tanta atenção e cálculo de probabilidade, vamos mudar o clima. Porque a Libertadores também é a terra das zebras gigantescas e o que o Mirassol está fazendo é história pura. É surreal. Enquanto o Mirassol patina, briga para não cair e sofre demais no Brasileirão, a jornada do Mirassol na Libertadores é completamente mágica. O Mirassol garantiu vaga antecipada num grupo pesado. E não só isso, o Mirassol agora vai bater de frente com a gigante LDU pela liderança do grupo G. Ver o Mirassol furando a bolha e chegando no mata-mata é a essência do futebol raiz. E a torcida do Mirassol tem que comemorar cada segundo dessa epopeia. Outra coisa que não dá para ignorar é o impacto de um craque, Ângel Di Maria. O Rosário Central, que é liderado em campo pelo Ângel Di Maria, está fazendo uma campanha completamente absurda e esmagadora no Grupo H. O time do genial Ângel Di Maria bateu 13 pontos, com um saldo monstruoso de 9 gols. É muita coisa. O Rosário Central do Ângel Di Maria não tirou o pé do acelerador em nenhum momento. Já garantiu a classificação sobrando e joga com postura de favorito. O Ângel Di Maria elevou o patamar desse time de um jeito que eles estão brigando sério pela melhor campanha geral da primeira fase. Parte 4. O futuro cruel no mata-mata. Com a fase de grupos nas últimas horas, a dura realidade das eliminatórias bate à porta. A gente pode ter até 6 brasileiros nas oitavas, e com os gigantes nossos caindo pro pote 2, a chance de ter clássicos colossais e sanguinários logo de cara é gigantesca. O calendário vai ser simplesmente implacável. Acabando a Copa do Mundo, já engata nos playoffs da Sul-Americana, passa direto para uma janela de transferências onde quem tem dinheiro vai reforçar o elenco pesadamente, e logo depois as oitavas da Libertadores estouram. E se vocês querem mais análises diretas assim sobre os próximos passos dos clubes, inscrevam-se no canal e ativem o sininho agora. Ficar de olho em cada jogada desse tabuleiro continental é essencial. O cenário de guerra tá armado, a pressão é sufocante e a gente já viu que a margem para errar sumiu. A pergunta que não quer calar é: quem vai dar vexame e ficar pelo caminho na última rodada? Os comentários estão abertos aqui embaixo e eu quero ver o debate pegar fogo, porque a Libertadores, meus amigos, não perdoa absolutamente ninguém. Até a próxima! Não esquece de deixar aquele like. Isso dá uma força gigante para a gente continuar trazendo esses conteúdos profundos e sem enrolação para vocês.